Bem-vindos a esse encontro de Medita Unipaz. Vamos iniciar esse encontro nosso colocando numa posição de atenção plena, observando inicialmente o seu corpo, inspirando e expirando e fazendo uma pequena pausa. E novamente inspira, expira e faz a pequena pausa. Observe seus pés apoiados no chão. Faça leves movimentos com os pés, com as pernas. E continue atento, atenta à sua respiração, como um ponto de referência para seu corpo e para esse momento, aqui e agora. Observe também seu abdômen, seu quadril, seu tórax, a coluna reta, os ombros relaxados. Relaxe também o pescoço, relaxe seus braços, suas mãos, relaxe o seu rosto. E à medida que você vai conseguindo estar mais atento, mais atenta ao seu corpo, observe também o ambiente, os sons, as luzes, o calor, o frio. E continue focalizando esse espaço que você está presente com seu corpo. E agora também com sua mente plena, atenta, existindo aqui e agora. Você pode manter os olhos abertos ou os olhos fechados, da forma que você preferir. Mas evite as distrações. Vá penetrando cada vez mais profundamente em seu ser, tanto no aspecto físico, quanto também no aspecto psíquico. Observando também sentimentos, observando a mente flutuando às vezes de um lugar para outro, ou então a mente fixa em alguma questão específica. Simplesmente observe, não tente controlar nada. Observe o que está acontecendo nesse exato momento. Eu vou tocar o sino, dar uma pausa de 1 minuto. Se você quiser permanecer por mais tempo nesse estado de silêncio que você vai encontrando em você mesmo, em você mesma, você faz uma pausa no seu equipamento e depois retoma.
Eu vou trazer aqui hoje uma analogia, na verdade, uma imagem, né, da meditação, como quem está observando um rio, sentado à beira de um rio, à margem do rio, observando o fluxo do rio, observando a água passando, o movimento da água, algum objeto que flui junto ali, sendo arrastado pela água. Simplesmente alguém que senta à beira de um rio, imagine você estar ali e observa o fluir dessa água do rio. É uma metáfora para observarmos o fluir da nossa mente, como que a nossa mente opera com os pensamentos, sentimentos, percepções, que é estar observando a nossa experiência psicológica. Então, nesse sentido, a questão é, assim como você pode parar e observar o fluxo do rio, você pode também parar e observar o fluxo da sua mente, como que a sua mente está operando, o que está acontecendo em sua mente em cada instante. Então a gente está sempre criando imagens mentais, ou nossa mente automaticamente vai criando imagens mentais. E muitas vezes de forma aleatória, é como se fosse algo que está borbulhando ali. Constantemente está vindo uma série de pensamentos, sentimentos, e isso muda muito rápido às vezes. É nossa mente fazendo o que normalmente ela faz. Então cria-se projeções futuras, lembranças do passado, surgem sentimentos, às vezes surgem também julgamentos, resistências, impaciências. Às vezes a gente percebe que tem alguma coisa para acontecer e a gente nem sabe o que é, mas a mente está o tempo todo numa certa movimentação, uma certa sensação de que ela tem que estar movendo, tem que estar acontecendo uma série de coisas ali internamente e que nem sempre corresponde ao que está no mundo externo. Muitas vezes as imagens mentais são geradas aleatoriamente. Nós chamamos isso, o budismo chama isso de observar os estados internos, né? E esses estados internos, às vezes, não nos agrada, né? Às vezes também nos agrada. Ou então são neutros. Observe um pouco como se você tivesse sentado à beira do rio e ali o rio é a sua mente fluindo. Às vezes é difícil a gente estar conseguindo o tempo todo estar seguindo esses processos. Às vezes a gente começa a perceber que algum pensamento chega, alguma emoção, algum sentimento, e depois a gente já entra nesse fluxo e quando vê a gente já é como se a gente já estivesse sendo arrastado também pelo rio, né? Pela correnteza do rio, que simplesmente vai movimentando a mente.
Muitas vezes, né, a nossa mente é um turbilhão de estados mentais, é um turbilhão mesmo, né? Um diálogo interno. E nem sempre a gente tem consciência daquilo que tá sendo colocado através dessa nossa mente, né? Como num processo automático, né? A gente já usa esse termo, né? Um rádio ligado o tempo todo. No entanto, se você não está desperto, né? Então você não pode, não consegue perceber o que está acontecendo. Você não consegue perceber que isso que nós chamamos da experiência psicológica, da mente ego, a gente não consegue perceber que isso está acontecendo. E tudo fica muitas vezes caótico, né? Muitas vezes passa tempos e tempos, né? Às vezes minutos, horas até, com um monte de elementos fluindo em nossa mente, e aquilo, de repente, a gente pode sentir que está aborrecido, que está triste, que está cansado, que está impaciente, porque tanta coisa fluiu naquele ambiente interno que constitui a nossa mente ego, que foi nos deixando naquele estado mental e psicológico, daí o nome experiência psicológica, nos deixando naquele estado que nos leva a uma sensação de cansaço, esgotamento, e aí o dia passa, aí o tempo passa. Se nós treinarmos, tal como tentamos fazer aqui na meditação, a estar observando isso continuamente, e não só no momento que eu sento em meditação, não só nesse momento, mas se nós começarmos a treinar aqui, nós vamos nos treinando também para as outras situações e para não ficar nesse automatismo o dia todo, né? A gente começa a perceber isso acontecendo com mais facilidade, com mais atenção. Isso nos ajuda muito a continuar o nosso processo de mente atenta, né? De atenção plena, durante várias oportunidades do nosso dia. Então, diante deste alerta, nós temos a oportunidade de percebermos como as coisas estão acontecendo no dia a dia. É interessante que nós já falamos isso várias vezes aqui, mas a gente precisa repetir e repetir e repetir, porque do outro lado também a mente está o tempo todo repetindo o seu processo automático, né? Então a gente tem que estar o tempo todo percebendo esse movimento, porque se a gente cai na rotina dos pensamentos automáticos e não vê que existe a possibilidade de um aspecto mais amplo da nossa mente, que é a mente eu, com E maiúsculo, observar, estar no processo de observação da mente ego. Vamos ver aqui alguns exemplos que às vezes podem até nos ajudar a entender melhor como que a gente é pego de surpresa, né? Imagine uma emoção de raiva, por exemplo, né? Alguma coisa que alguém te falou, alguma coisa que você leu numa rede social, alguma coisa que você lembrou. Então, eu posso, né? Cada um de nós pode escolher como lidar com essa sensação, né? A gente pode escolher com isso. Então, mas para isso eu tenho que perceber que aconteceu um processo emocional ali, que a gente estaria aqui como exemplo chamando de raiva, e escolher como viver. Eu vou dar mais corda para isso, eu vou deixar esse movimento acontecer, eu vou perceber e me colocar numa posição de não ser levado por esse processo, por essa sensação, eu vou amenizando aquele processo que às vezes me faz sofrer, que vai me trazendo
uma série de sensações ruins, inclusive e principalmente no corpo. Eu posso começar a observar como que esse movimento dessa emoção, né, acontece no meu ser. Isso pode acontecer em diversas situações. Por exemplo, diante de uma ansiedade, diante de uma impaciência, ou uma preocupação, ou algo que eu não estou muito afim de fazer e tem que ser realizado, tem que ser feito naquela hora, e assim por diante. Então, observar a experiência psicológica é sempre um ato que nos leva a uma libertação. Porque a partir daquele momento eu começo a escolher como que eu vou viver aquilo e não ser simplesmente conduzido. Em suma, como é colocado pela meditação, né, é você não se identificar com um desses objetos do sentimento, da emoção, é não se identificar. Porque você aí toma a posição de uma testemunha e você reconquista o seu espaço de liberdade. Ou seja, você pode escolher como você quer vivenciar a partir dali aquele processo que aconteceu, que surgiu, muitas vezes com um forte impacto emocional, como que você vai viver aquilo. Por isso que muitas vezes a gente deve estar sempre retomando. Talvez a meditação, uma vez por semana, uma vez por dia, ou num certo momento, algumas vezes, ela sempre é um espaço que eu retomo a minha mente mais observadora, aquele aspecto meu que consegue estar ali presente. É um treino, é um exige tempo, exige dedicação, mas o ganho que a gente tem é sempre grande. Eu vou deixar então aqui, para a gente finalizar, essa sugestão que você continue depois do sininho, você continue com esse, esse processo interno de observação, observando o rio dos pensamentos, das sensações, das emoções fluindo, observando. E ali você vai conseguindo conduzir esse processo e verifica como que isso acontece depois que você observa, né? Então tá, eu vou terminar por aqui. Mais um minuto.